Pessoal, então dando continuidade aos exercícios aí da lista, o 8 diz o seguinte: ó, a depreciação de um equipamento industrial. Então, quando a gente usa o termo depreciação, entenda como desvalorização, tá? Ocorre segundo uma função afim, então sob uma função de primeiro grau. O valor do equipamento hoje é R$4.000 e daqui 5 anos será de R$1.000. Determine o valor do equipamento daqui 1 ano. Então, assim, ó, há várias formas de você resolver essa questão, tá? Eu sempre vou trazer a resolução pautada com a ideia de função do primeiro grau, tá? Então, como ele disse que é uma função afim, o que ele quer dizer que é uma função afim? Que a depreciação, o gráfico da depreciação, ele tem a forma geométrica de uma reta, porque a função afim é uma reta no plano cartesiano. Então, o valor do equipamento hoje, ele fala que é de R$4.000. E daqui 5 anos será de R$1.000. Então, determine o valor do equipamento daqui 1 ano. Bom, o que você pode fazer, né? O que você faria? Talvez o que você pensaria aqui em fazer, né? Você ia fazer 4 menos 1.000 e dividir por 5. Tá errado? Não. Não. Mas eu quero que você entenda por que você está fazendo isso. Então, se a gente for pensar numa função de depreciação, tá, o que acontece? Um equipamento, né, ele desvaloriza geralmente em função do tempo de uso, né, que ele está. Então, quando você compra o equipamento, o tempo de uso dele é 0. E o custo dele foi de R$4.000. Isso aqui representa um ponto no plano cartesiano. Isso aqui é a coordenada x, que representa o tempo de uso. E isso aqui é a coordenada y, que representa quanto que ele vale quando tem nenhum tempo de uso, que é o valor de compra dele. Aí depois desse tempo, o que acontece? Depois de 5 anos, o custo desse equipamento será de R$1.000, certo? E ele quer que você determine o valor do equipamento daqui a 1 ano. Bom, então a gente precisa de saber quanto que vai desvalorizar por ano. Então, aquela ideia que eu falei para vocês. Bom, se ele custava 4.000 e agora custa 1.000, então para saber quanto que ele desvalorizou por ano, eu faço a diferença, 4.000 menos 1.000, e divido por 5. Tá certíssimo o teu raciocínio. Só que aqui eu vou usar aquela ideia do coeficiente angular. Eu vou chamar esse cara aqui de x1, y1 e x2, y2. Tá? E o coeficiente angular da função afim, lembrando que a função afim tem essa forma aqui, ó, f de x igual a x mais b, esse cara aqui que está multiplicando a variável x, esse número a, ele se chama coeficiente angular e diz respeito à taxa de variação dessa função. Como a gente está falando de depreciação do valor, a gente quer saber quanto que desvalorizou por ano, então justamente a gente vai calcular essa taxa de variação, que a gente usava a seguinte ideia para calcular. A gente fazia assim, ó, y2 menos y1 divididos por x2 menos x1. Isso aqui foi o que eu comentei com vocês na aula passada. Então olha aqui o que acontece. Ó. Se eu pegar y2, 1.000, menos y1, 4.000, e vim aqui, ó, dividir por x2, que é 5, menos x1, que é 0, isso aqui vai dar menos 3.000 divididos por 5. E aqui você vai ter o valor de menos
600. Tá? Então, esse é o valor que desvaloriza por ano. Então, ele quer saber quanto que você vai... o valor do equipamento daqui um ano. Então, você vai pegar esse 4.000, certo? E subtrair do quanto ele desvalorizou, que foi R$600. Então, aqui você vai ter o valor de R$3.400. Então, tá certo eu pegar o 4.000, subtrair de 1.000 e dividir por 5? Sim, você vai ter o quanto desvaloriza por ano. Aí você vai pegar o 4.000, subtrair do quanto desvaloriza por ano e vai ter 3.400. Só que eu quero que entenda que o fato de você estar fazendo essa diferença do 4.000 com 1.000 e dividir por 5 está relacionado com isso aqui, ó, com o coeficiente angular da função de primeiro grau. Tá? Então, quando você acha que o menos 600 é o valor aqui, ó, que está multiplicando o x da minha função. Isso aqui é a taxa de variação da função, ou seja, quanto que esse equipamento está desvalorizando por ano. Certo? Tranquilo? Então, o exercício 9 é a aplicação de fórmula direto, né? Ele pergunta assim, ó, qual é a taxa de variação da função cujo gráfico é reta que passa pelos pontos. Quando ele pergunta qual é a taxa de variação, ele está perguntando quem é o coeficiente angular, é o azinho lá da função. Então, quando eu tenho uma função de primeiro grau, que é uma reta, está dizendo que é uma reta, então só pode ser do primeiro grau. Tá? E ela é da forma ax mais b. Quando ele pede a taxa de variação, ele está pedindo esse númerozinho aqui, ó, o a. Então, a mesma ideia, como é que a gente calcula esse a? A gente vai fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem que é o ponto 2, quem que é o ponto 1? Não interessa, pode chamar esse aqui de x1, esse aqui y1 e esse aqui x2 e y2. Poderia ter trocado também, não tem problema. Então, A vai ser igual y2, 8, y1, 2, divididos por x2, 2, menos x1, que é 4. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 divididos por 2 menos 4 dá menos 2. 6 divididos por menos 2 dá menos 3. Então, o coeficiente angular da minha função, a taxa de variação da minha função é menos 3. E acabou o exercício por aqui. Então, a taxa de variação é o menos 3. Agora, outra coisa que o exercício poderia pedir é quem é a função. Então, você teria que descobrir o valor de quem? Da variável b. E aí eu expliquei para vocês como que a gente faz, a gente acha essa variável b. Então, o que eu disse para vocês é o seguinte, ó, tendo a variável a, que a gente descobre a partir dessa fórmula aqui que está aqui em cima, a gente consegue determinar parcialmente quem que é a nossa função. Como a é menos 3, então a nossa função é menos 3x mais b. Essa aqui é a minha função, eu preciso achar meu b. E eu falei para vocês que você pode escolher qualquer um dos dois pontos. Lembrando que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. Então, se eu pegar o ponto A, por exemplo, que é o ponto 4 e 2, isso aqui é equivalente a dizer que o f de 4 é igual a 2. Ó, esse aqui é o valor de x e esse aqui é o valor de y, que é o 2. Então, eu vou usar isso aqui para descobrir o b. Tá? Então, f de 4, quem que é o f de 4? Eu vou vir aqui na minha função e no lugar do x eu vou colocar quanto? 4. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Menos 3 vezes 4, no lugar de x estou colocando 4, mais b. E o f de 4, ele diz que é quanto? 2. Então, nota aqui que eu tenho uma equação. Ó. Então, você vai ter aqui ó, menos 12 mais b igual a 2. O 12 que está subtraindo passa para outro membro somando. Então, vou ter aqui ó, 2 mais 12. E o meu b, então, igual a 14. Muito bem. Ó. Se eu achei o a e achei o b, agora eu posso determinar quem que é a minha função. Portanto, a minha f de x aqui é o menos 3x mais 14. Ah, professor, como é que você tem certeza que essa função? Porque se no lugar do x eu colocar
4, você tem que olhar para os pontos. Ó. O que é o ponto 4 e 2? O que é esse ponto 4 e 2A? Ele está querendo dizer o seguinte, que se no lugar do x você coloca 4 na expressão, o resultado tem que dar 2. E o ponto 2 e 8 é a mesma coisa. Se no lugar do x você coloca 2, o y tem que ser 8. Vamos ver se isso acontece. Ó. Vamos colocar primeiro no lugar do x 4. Então vai ficar aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 14 dá quanto? 2. Bateu. Menos 12 mais 14 dá 2. Agora vamos no lugar do x colocar 2. Então, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com mais 14 dá quanto? Menos 6 com mais 14? 8. Então, isso me dá certeza de que essa função de fato passa por esses dois pontos. O exercício 10 diz o seguinte, ó, enquanto aguardam os pedidos, os funcionários de uma pizzaria mantêm a temperatura no interior do forno a lenha a 280 graus. À medida que os pedidos começam a chegar, a temperatura tende a aumentar para que a produção seja acelerada. Sabe-se que no instante em que os primeiros pedidos chegaram, o pizzaiolo adicionou lenha ao forno e após 6 minutos a temperatura do forno atingiu 430 graus. Analise o gráfico e faça o que se pede. Escreva a lei de formação da função expressa no gráfico. Pessoal, bom, você tem dois caminhos aí que você pode seguir. Você pode seguir pelo caminho mais fácil ou pelo caminho mais difícil. Eu vou pelo mais fácil, só que o mais fácil exige uma interpretação do que o enunciado está dizendo. Note que você tem uma reta e você tem dois pontos dessa reta aqui. Ó. Você tem esse pontinho aqui, que é o ponto de coordenadas 1 e 305. E você tem esse outro pontinho aqui, ó, que é o ponto de coordenadas 6 e 430. E a gente sabe que com dois pontos a gente consegue determinar a função, fazendo o coeficiente angular, aí depois acho o b. Como a gente fez no exercício anterior, só que aqui, em vez de ele estar dando os pontos diretamente, ele está colocando uma situação aqui contextualizada. Porém, olha só o que o exercício fala. Você já tem dois pontos aqui, você já pode resolver. Só que tem um ponto que o exercício te dá no enunciado, que ele não coloca aqui no gráfico, que facilita as contas. Ele diz o seguinte, ó, enquanto aguardam os pedidos, os funcionários de uma pizzaria mantêm a temperatura no interior do forno a lenha a 280 graus. Ou seja, se você fizer o prolongamento dessa reta, lembre que a reta no plano cartesiano ela é infinita, você vai ter um outro ponto aqui, ó, que vai ser qual? Vai ser o ponto 0 e 280. Mas por que 0? Porque enquanto não começa o trabalho de assar as pizzas, o tempo decorrido, a gente vai considerar que é 0, que a marca do tempo começa quando inicia a produção das pizzas. Então, qual era a temperatura do forno inicialmente? 280 graus. Em qual tempo isso? Enquanto não começou a produção, enquanto não começou a assar a pizza. Ok? Então, esse aqui também é um ponto da minha função. Então, você pode escolher para determinar a lei de formação, ou seja, para determinar a função, você pode escolher dois pontos. Você pode escolher o 1, 305 e o 6, 405. Está perfeitamente correto se você escolher esses dois pontos aqui que estão no gráfico. Ou você pode escolher esse ponto aqui, e o 6 e 430, ou esse ponto que está em vermelho, e o 1 e o 305. Você precisa de dois pontos para determinar qual é a reta, certo? Aí você pode usar um mais simples. Por que ele é mais simples? Porque tem o 0, fica mais fácil de você trabalhar. Ou você pode usar esses dois aqui que eu destaquei em azul. Eu vou usar esse cara aqui em vermelho e esse primeiro aqui em azul. Então, para determinar a lei de formação, a gente tem que lembrar que uma função do primeiro grau
ela tem a seguinte forma, né? Ela tem o seguinte formato: AX mais B. E nós vamos começar determinando o A, usando, né, a formulazinha que a gente já conhece: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem que é x2, quem que é x1, quem que é y2, quem que é y1? Você que vai determinar. Você escolhe os dois pontos. Então, eu escolhi esse aqui, ó, vou chamar de x1, y1, esse primeiro ponto aqui em azul. E aqui vou chamar de x2, y2. Poderia ser um inverso ali, tanto faz. Então, vamos lá fazer. y2 menos y1. Então, a gente vai ter aqui, ó, 280 menos y1, que é 305. Sobre x2 menos x1. 0 menos 1. Então, aqui eu vou ter 25 menos 25. E embaixo eu vou ter menos 1. Então, menos com menos dá mais. Então, eu vou ter aqui o resultado de A, que é mais 25. E tem que ser positivo porque a reta é crescente, ó. Então, esse A não pode ser negativo. Lembre que A é o cara que determina se a inclinação da reta é crescente ou decrescente. Então, como a gente está observando no gráfico que essa reta é crescente, o A obrigatoriamente tem que ser positivo. Tá? Achamos o A. Então, a gente tem parcialmente aqui quem é a nossa função. Então, a nossa f de x aqui vai ser 25x mais b. Então, agora a gente pode escolher qualquer ponto da função para descobrir o valor de b. Eu vou usar esse ponto aqui, ó, porque para mim ele é o ponto mais tranquilo de trabalhar. O que esse ponto está dizendo? Que se eu fizer o f de 0, ou seja, o f de x que é 0, o resultado disso tem que dar quanto? 280. Então, vou mexer aqui na minha função. Ó. O f de 0, no lugar do x eu vou colocar quanto? 0. Vai ficar 25 vezes 0 mais o b, que eu quero descobrir, e o resultado disso é 280. Bom, 25 vezes 0 dá 0, então eu chego à conclusão que b é igual a 280. E, portanto, né, a função aqui que determina essa situação vai ser 25x mais 280. Como que eu tenho certeza disso? Eu tenho 3 pontos aqui no meu gráfico. Se eu aplicar nessa função, tem que dar certo. Então, se eu pego o ponto 0 e 280, tá? Então, vamos supor que eu tenho o seguinte. Um dos pontos que eu tenho aqui é o 0 e 280. Se no lugar do x eu colocar 0, o resultado dá 280, ó, 25 vezes 0, 0, mais 280, 280. Se no lugar do x agora eu colocar 1, será que o resultado dá 305? Então vamos lá. 25 vezes 1, 25. 25 mais 280, 305. Se eu colocar no lugar do x 6, será que dá 430? Então vamos lá. 25 vezes 6 dá 150. 150 mais 280, vamos ver se dá o 430. 0, 8 mais 5, 13, foram 1, 4, 430. Então, eu tenho certeza que a minha função é essa. Tá? Então, achei minha função. Então, fica muito fácil agora para eu responder a letra B. Porque a letra B diz assim, ó, determine a temperatura do forno após 4 minutos do primeiro pedido. Bom, então eu vou colocar aqui, vou calcular o F de 4. Aqui, ó. Então, f de 4 vai ser igual a 25 vezes 4 mais 280. Então, 25 vezes 4 dá 100. 100 mais 280. Então, eu vou ter que o forno, após 4 minutos do primeiro pedido, vai estar uma temperatura aproximada de
380 graus. O exercício 11 diz assim, ó, Fábio comprou para sua gráfica uma máquina offset com 8 anos de uso. Uma máquina offset é uma impressora de grande porte, na verdade, né, para fazer impressões em alta escala, tá? No valor de R$13.500. Esse foi o valor que ele pagou na impressora, tá? Nova, essa máquina vale R$25.500, conforme indica a figura a seguir. O valor decresce com o tempo a uma taxa constante. Beleza? Então, quando ele diz isso aqui, ó, que o valor decresce a uma taxa constante, tudo indica que é uma função de primeiro grau, por dois motivos. A taxa constante e aqui pelo gráfico a gente está enxergando uma reta. Aí ele pergunta na letra A assim, ó, qual é o valor dessa máquina após X anos de uso? Então, como ele está perguntando após X anos de uso, o que ele está pedindo é a função. A função que expressa o valor dessa máquina em função do tempo. Tá? Então, é isso basicamente que ele está pedindo. Bom, se você observar aqui, ó, você tem dois pontos dessa função. Você tem esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 25.500. Esse é um ponto da função, ó, porque a reta está passando aqui por esse ponto. E você tem um outro ponto indicado aqui, que é o 8 e 13.500. Beleza? Então, o primeiro passo é calcular o A da nossa função. Então, vamos fazer aqui assim, ó. Vamos fazer aqui, ó, x2, y2 e aqui x1, y1. Vamos ver o que acontece. Ó. y2, 25.500 menos y1, 13.500 sobre x2, que é 0, menos x1, que é 8. Então, aqui o que eu vou ter, né? De 13.500 a 25.000, eu vou ter 7 mais 5 dá 12. Eu vou ter 12.000 divididos por menos 8. Então, o A aqui dá menos 1.500. Tem que ser negativo A, porque se você observar essa reta, ela é decrescente. Tá? Ó, ela está na posição decrescente. Muito bem, achamos o A. A gente precisa lembrar aqui qual é o formato da nossa função. Nossa função é f de x igual a x mais b. Achamos parcialmente quem é a nossa função. Então, f de x igual menos 1.500x mais b. Agora a gente vai usar um dos pontos que a gente tem. Vou usar esse aqui, ó. O que significa o ponto 0 e 25.500? Que quando eu fizer o f de 0, o resultado disso tem que dar 25.500. Então vamos aplicar aqui, ó. F de 0 igual menos 1.500 vezes o 0 mais o b. Isso é igual a 25.500. Então aqui, ó, 1.500 vezes 0 dá 0. Então a gente chega à conclusão que o B é 25.500. Bom, se eu tenho o A, eu tenho o B, eu consigo determinar quem é a resposta da letra A. Ou seja, quem que é minha função f de x, nesse caso, vai ser igual a menos 1.500 x mais 25.500. Essa é a minha função. Qual é o valor dessa máquina após x anos? Então, se eu quero saber o valor dessa máquina a partir de um determinado tempo, eu vou aplicar aqui no lugar do x. Letra B. Qual é a taxa
de variação do preço em relação ao tempo de uso. Então, ó, a taxa de variação aqui, pessoal, é o A da minha função. Então, a taxa de variação é menos 1.500. Tá? Sempre quando ele perguntar taxa de variação, coeficiente angular, é sempre o cara aqui ó, que está multiplicando a variável x. Letra C. Qual é o preço da máquina após 10 anos de uso? Então, basta a gente fazer aqui o f de 10. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1.500 vezes 10 mais 25.500. Então, vou ter como resultado aqui, ó, menos 15.000 mais 25.500. Então, após 10 anos, essa máquina aí vai valer 10.500 reais. Tá? Você poderia pensar o seguinte, ó, como ela fala aqui que um enunciado que com 8 anos o valor é de 13.500 e você tem aqui ó, a taxa de variação do preço em relação ao tempo de uso, que é 1.500 por ano, então você poderia ter pego esse 13.500 e subtraído 3.000, porque de 8 anos para 10 são 2 anos. Se cada ano desvaloriza 1.500, então se você fizer aqui ó, 13.500 menos 3.000, vai dar os 10.500. Também uma possibilidade. Tá? E na letra D, ele pergunta o seguinte, ó, com quanto tempo de uso o valor da máquina fica menor que 1.500? Bom, quem representa o valor da minha máquina? É o f de x, não é? Então eu quero saber quando que o f de x, que é o valor da minha máquina, vai ser menor que 1.500. Esse símbolozinho que eu estou colocando aqui é o símbolo de menor. Quem que é a minha função? Então é menos 1.500x mais 25.500. Isso aqui tem que ser menor que 1.500. Tá? No lugar do f de x eu coloquei o que é o f de x, menos 1.500 mais 25.500. E eu vou aqui ó, isolar o x. Então, o menos 1.500 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado somando. E o 1.500 que está somando aqui, eu vou passar para o primeiro membro subtraindo. Então, eu vou ter o seguinte. 25.500 menos 1.500 é menor que menos 1.500x vem para cá, mais 1.500x. Então, 25.500 menos 1.500 fica 24.000. Tem que ser menor que 1.500 vezes x. Ó, o 1.500 está multiplicando, passa para outro membro dividindo. Então, eu vou ter o seguinte aqui. Ó. Eu vou ter 24.000 divididos por 1.500. Isso aqui é menor que x. Então, se você fizer aqui, ó, 24.000 divididos por 1.500, você vai ter como resultado 16 menor do que x. Se 16 é menor do que x, você há de concordar comigo que x é maior do que 16. Então, com quanto tempo de uso o valor da máquina fica menor que R$ 1.500? Depois de quanto tempo de uso? Depois de 16 anos.